Olá, vamos falar sobre como prevenir conflitos na empresa. Esse é um tema bastante interessante e ele é sempre atual. Nós pesquisamos uma empresa, essa empresa chama-se CPP Global, é empresa americana. Ela fez um trabalho com 5.000 profissionais de diversas empresas nesses países que você pode ver aqui embaixo, desde a Alemanha, passando por Irlanda, Brasil e outros. E nesse trabalho, o que ela diagnosticou? Que, no caso do Brasil, 2 horas diárias são dedicadas a lidar com conflitos. Ou seja, a liderança de uma empresa aqui no Brasil investe 2 horas lidando com os vários tipos de conflitos que existem dentro da empresa. Então esse número é bastante relevante quando a gente fala de 2 horas e tem também outros países que gastam até mais, como é o caso da Alemanha. Mas foi uma pesquisa muito extensa que eles fizeram e 2 horas para um líder no Brasil é muito tempo. É um tempo precioso que ele poderia estar dedicando para outras coisas, como o desenvolvimento da equipe dele. Nós temos 5 sugestões para você com relação à prevenção de conflitos, e nós estamos falando para um líder. Então imagina que você é um líder, seja em qual empresa for, seja qual cargo for. Nós estamos sugerindo para você matar o mensageiro do rei. O que é matar o mensageiro do rei? É fazer com que aquelas pessoas ou aquela pessoa que aconteceu alguma coisa na empresa, ela venha primeira a falar para você. Então ela leva e traz informação, e isso, quando você olha gestão de pessoas, gestão de uma equipe, é algo que nós sugerimos que, se houver onde você trabalha, e principalmente onde você lidera, que você não incentive essa prática e que você elimine essa prática o mais cedo possível. Por quê? Porque é importante que todos que trabalham no departamento, o que eu estou falando é que o seu time tem que entender que todos têm os mesmos deveres e os mesmos direitos. A garantia de clima organizacional, a responsabilidade é da liderança. Então, se você é líder, o clima da sua equipe, o clima organizacional da sua equipe é sua responsabilidade e ela não pode ser delegada. Nós até sugerimos aqui embaixo que se faça pesquisas de clima. Isso é interessante porque isso é um termômetro de como está a empresa e de como estão os setores. Então você não pode descuidar do clima da sua equipe, porque ele facilita um monte de coisa. Ele facilita execução de atividades, finalização e execução de projetos. Ele também tem um outro aspecto extremamente relevante, que é o trabalho em equipe. Quando você tem na sua equipe diversas pessoas que percebem que o clima organizacional, que quer dizer o clima da equipe, ele é propício, essas pessoas vão trabalhar muito mais unidas e vão trabalhar com muito mais afinco nesse ambiente. A parte de comunicação é estratégico também. Por quê? Porque na empresa a comunicação ela não pode ser relegada a segundo plano. Nós falamos isso porque na nossa vivência, até vou mostrar aqui, imagina que eu tenho a empresa, essa é uma empresa, eu tenho os vários níveis hierárquicos e departamentos, e eu vou fazer uma comunicação. Essa comunicação ela tem que ser planejada e ela tem que descer os vários níveis e permear a organização toda. Só que tem um detalhe, ela não desce de qualquer jeito. Por exemplo, imagina que aqui onde eu estou marcando seja a diretoria. A forma com que eu informo a diretoria e o tempo que eu uso para fazer isso é totalmente diferente do tempo e do modo que eu faço para o chão de fábrica aqui embaixo. Por quê? Porque são audiências diferentes, são pessoas que têm um tempo disponível diferente e são pessoas que absorvem informação de um modo diferente também. Marcelo, dá um exemplo. Por exemplo, quando eu falo da diretoria aqui em cima, a nossa experiência é que se você vai apresentar algo,
Normalmente é no máximo meia hora de apresentação, ela tem que ser direta, de preferência no data show, com poucos slides, ao passo que, quando você vai aqui embaixo falar cooperação, o modo de falar é diferente. Muitas vezes cooperação nem precisa de apresentação, mas precisa sim descer lá e falar olho no olho com eles o que você pretende comunicar. Então, para cada um desses níveis que a gente vê aqui, há uma forma de comunicar. Marcelo, você está falando que para a minha equipe eu tenho que ter uma estruturação de quando falar, o que falar e como falar? Sim, você tem que ter isso. Por quê? Porque a sua equipe, a responsabilidade de chegar à informação, imagina que sua equipe está aqui em algum lugar dessa organização. A responsabilidade de passar a informação e como passar e quando passar é sua. A responsabilidade é do líder. Então, ter um canal de comunicação com a sua equipe é fundamental, uma frequência também. Para quê? Para que os vários objetivos que se tenha na empresa, eles sejam passados da melhor forma possível, como a gente discutiu aqui minutos atrás. Então, mantenha a sua equipe informada. O melhor dos mundos é o líder sempre informar o time do que está acontecendo. Ainda na parte de comunicação efetiva, tem práticas muito boas no mercado. Um exemplo, divulgação de boas práticas. Um projeto bem feito. Em várias empresas que eu trabalhei, essa é a nossa visão, e a visão dos consultores aqui também. Tinha mensalmente divulgação dos melhores projetos, por área. Então a liderança, a gerência selecionava os projetos e o projeto final, os projetos finais eram divulgados para a empresa inteira. Isso gera engajamento, isso gera reconhecimento da equipe e de todo mundo que está trabalhando. A parte de igualdade, que é a nossa quarta sugestão para você, é que o líder tem que tratar todos iguais. Marcelo, mas nem todos são iguais. Não são, não. Então, na empresa, a empresa classifica os funcionários de acordo com os resultados, de acordo com o potencial que ele tem. Tem profissionais que entregam mais resultados consistentemente. Então, esse profissional vai ficar num patamar diferenciado. Agora, essa diferenciação não significa que ele não está sujeito às regras que a empresa tem. Muito pelo contrário, ele tem que ser tratado igual aos outros. Por que a gente colocou esse item para conversar com você? Porque quando a gente fala de igualdade, por exemplo, nas empresas, em algumas empresas que a gente já visitou, tem o profissional que é visto como estrela. É o profissional que entrega resultado, que tem um alto potencial, mas que nossa sugestão é que deva ser tratado como os demais. Então, as regras, o código de conduta, todas as normas da empresa têm que ser seguidas e esse pessoal não pode ficar de fora. Ainda sobre esse tema, nossa sugestão é que realmente não haja tratamento diferenciado. Por que isso? Porque se você fizer isso como líder, depois fica muito complicado você fazer a gestão da sua equipe. E a equipe percebe. Então você pode perder a credibilidade com a sua equipe e perder a eficiência que ela tem. O último item, que é o item 5, é a atenção aos colaboradores. O que é isso? O líder ele tem que trabalhar muito próximo com seus subordinados, muito próximo com a sua equipe. Marcelo, o que é trabalhar próximo? É tomar um café da manhã com eles de tempo em tempo, ir almoçar, fazer confraternizações, festa de final de ano. Marcelo, mas precisa? Precisa. É fundamental. Você que é líder ou que deseja ser líder, isso é fundamental. É item básico a ser seguido. Outro item de importância aqui também é muito cuidado com o funcionário novo. Então, o líder, quando tem um funcionário novo, ele precisa acompanhar esse funcionário de perto para ter certeza que o novo colaborador entendeu
o que é empresa e o que se espera dele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê um novo funcionário largado. O líder não tem tempo para cuidar dele, para conversar com ele. Isso é um erro estratégico. Por quê? Porque ele está entrando na companhia, ele está criando a cultura da empresa. Então, essa curva de cultura, o líder tem que acompanhar para ver a evolução. Se no primeiro momento o líder passa aqui qual é a missão da empresa, os valores, as regras, código de conduta e o que se espera desse profissional, em outros estágios ele vai aprender mais itens sobre processos, sobre as pessoas, sobre o que deu certo. Nessa jornada de conhecimento, o líder precisa estar muito perto, principalmente nos primeiros meses de iniciação desse novo colaborador. Então essas foram algumas dicas com relação à prevenção de conflitos. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.